Olá, Olá, boa noite. Tudo noite. bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tá bom, estamos recebendo aí várias pessoas entrando. Boa noite a todos. Boa Então, noite. eu sou a Sônia Dantas, estou como vice-presidente da Sobest. E hoje, então, antes da gente começar essa live, nós vamos lembrar que 7 de abril de 2020 foi decretado pela Organização Mundial da Saúde o dia de celebração pelo trabalho dos enfermeiros e outros profissionais de saúde que estão na assistência às pessoas com Covid. Nessa oportunidade, a Sobest parabeniza as equipes de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, os funcionários dos serviços gerais, manutenção, portaria e administração das instituições de saúde. Todos vocês que, direta ou indiretamente, estão à frente das necessidades de saúde nessa pandemia. Nosso mais profundo respeito e gratidão a todos. E o tema dessa Obrigada. você também, né? Super à frente. Obrigada. O tema dessa live, então, é prevenção de lesões por pressão e UTI em pessoas com Covid-19. E a nossa convidada de honra é a enfermeira estomaterapeuta Elaine Ianni. A Elaine, ela é graduada em enfermagem pela UFSCar, intensivista pela Escola de Enfermagem da USP, estomaterapeuta pela Unital. Hoje ela é membro do time de melhores práticas em estomaterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e membro da Sobest. Boa noite novamente, Eliane. Muito obrigada pela Obrigada, eu que agradeço. Eu que oportunidade. agradeço. Uma honra enorme. Que bom. Tá falhando um pouco o som. Tá falhando um Falhou pouquinho. falhou um pouquinho só. Eu que agradeço, de verdade, uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, né? Eu sonhei muito em fazer estomaterapia durante anos, eu guardei esse sonho durante uns 15 anos para fazer estomaterapia, e estar aqui hoje é realmente um sonho, assim, muito e muito honrada com o reconhecimento. Reconhecimento, dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum paga reconhecimento. E enfermagem a gente tem pouco isso, né? Nós somos, né, a gente é carente desse valor, desse reconhecimento. E tá aqui eu vejo como esse carinho, esse reconhecimento de vocês, né? Muito obrigado mesmo. E o Nossa, carinho de ter 107 pessoas, né? 107 pessoas, sensacional a audiência que a gente tem, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite. que bom. Bom, nós que agradecemos aí, vamos ter a oportunidade de discussão desse tema, né? Hoje, antes da gente começar essa live, eu peguei os dados do Brasil, né? Número de casos. Então, hoje nós estamos, nesse momento, o último registro foi 13.717 casos confirmados de Covid. Nós temos 127 pessoas recuperadas, felizmente, 127 graves recuperados, mas infelizmente hoje a gente registrou 667 mortes no país. A gente sabe, Elaine, que São Paulo ela está registrando um grande número de casos, né? Até pela extensão e tudo mais da cidade. Os dados falam que são 4.866 casos confirmados e 371 mortes hoje, né? E a gente sabe que tudo isso, Elaine, ele causa um enorme impacto e uma enorme preocupação, né? Principalmente nos profissionais que estão à frente da assistência em unidade de terapia intensiva. E por isso a discussão desse tema e por isso que a gente trouxe você com a sua experiência, né? E esse tema para a gente discutir
O que está acontecendo? Quais as mudanças que vocês estão vendo, né, na assistência e UTI dos pacientes com Uhum. Covid? Uhum. Então, eu trabalho na UTI, né? Já fazem mais de 18 anos que eu trabalho em UTI, e a gente teve uma demanda, um aumento da demanda, um aumento da gravidade, né, desses casos. A equipe está assustada, sim, a gente tem medo, isso gera, né, uma tensão na equipe. E o padrão mudou, né? A nossa vida mudou, né, desde dentro de casa, desde a nossa liberdade, quanto mais dentro das UTIs. Eu ainda trabalho no hospital particular e eu imagino que seja, né, para os nossos colegas estarem em serviços públicos, né? Nós temos essa tensão, sim, né? Trabalhamos com paramentados hoje a todo tempo, né? Usando as máscaras N95, e isso é um desafio também, trabalhar com essa máscara durante todo o tempo, né? Já tivemos a live sobre a lesão por dispositivo aí, o que isso gerou. Hoje, além da nossa preocupação com o paciente, a gente está tendo uma preocupação com o profissional também, né? E uma curiosidade, né, até assim, antes a nossa preocupação de paramentar ao entrar no quarto com o paciente em isolamento, era ao paramentar-se. Hoje a gente tem uma concentração na preocupação ao desparamentar-se também, que é uma preocupação que a gente não tinha antes. E eu fico pensando também, até as pessoas que gostam de pesquisa e trabalham com NAS, tempo de enfermagem, quanto tempo que isso nos rouba, né, do nosso cuidado, né? Todos os nossos pacientes, a gente tem um tempo de paramentar-se e desparamentar-se com cuidado, né, para sair do quarto. O quanto isso são microtempos, né, que a gente vai também roubar do nosso cuidado, né? E fora a gravidade do paciente extremamente instável, nossa preocupação, lidar com esse desconhecido, né? Tudo isso é o que mudou, assim, acho que no geral, né? Acho que a gente tem até muito mais, conversando com as colegas também, é mais ou menos isso, né? O nosso panorama. E as características desse paciente, esse paciente grave com Covid, é Uhum. diferente das características dos demais pacientes graves que normalmente vocês assistem numa unidade de terapia intensiva, Elaine? Ele não é diferente. Nós temos pacientes tão graves quanto, mas não na quantidade que nós estamos recebendo, né? A quantidade e a demanda mudou. Eu até deixei um slide da minha aula aqui, só para mostrar assim, algumas fotos para vocês entenderem, para ser mais didático. É um paciente que evolui para uma insuficiência respiratória, né, dentro de pouco tempo, né, de forma progressiva e às vezes assustadora até, né, em horas ou dias ele precisa ser entubado, né. Então, só para mostrar aqui, eu vou virar minha câmera. Deixa eu ver aqui se dá para você ver, Sônia, a foto aqui? Sim, dá. Consegue ver? Olha, essa daqui é uma tomo de um paciente com Covid. Né? Então, esse paciente, ele tem uma lesão epitelial pulmonar, ele tem um dano alveolar difuso. Não vou entrar muito em detalhes aqui para a gente não sair do foco que é prevenção. É só para associar essa teoria à nossa prática e às coisas que a gente tem que prestar atenção. Mas olha só o dano pulmonar, o acometimento que ele tem de todo o pulmão, né? Então, essa imagem branca, que os radiologistas chamam de vidro fosca, é toda a área acometida pelo COVID. Então, pensa que essa lesão epitelial pulmonar, ela promove a oportunidade, né, para bactérias, né? Então, esse paciente, além de ter a invasão pelo vírus, ele vai ter uma invasão bacteriana, e isso vai fazer com que ele use antibióticos também. Sim. Então, além disso, então vou voltar aqui à minha tela. Além disso,
né? Então, esse paciente vai precisar ser entubado, né? Então, vamos pensar, ele vai ser entubado, ele vai ter que ser sedado, porque ele está entubado, e isso daí, vamos já entrar na prevenção? Isso vai mudar totalmente a percepção sensorial dele, ele está já à nosso mercê, à mercê do nosso cuidado. E vai impactar na mobilidade e na atividade desse paciente, quando ele está entubado e sedado. Aí, além disso, ele está sedado, vai precisar usar drogas vasoativas. Com a sedação, diminui pressão. Com a sepse instalada pelo quadro todo, ele vai precisar usar drogas vasoativas. E isso, trazendo também para a estomaterapia, para o nosso processo de prevenção, para a gente começar a associar isso, esse raciocínio, eu vou ter um fechamento dos vasos, com a vasoconstrição das drogas. Todo o resgate da perfusão que é da pele vai para órgãos nobres. Então, toda a área que está em contato com o colchão, ela vai ser considerada uma área periférica. Vocês concordam? Sim, isso vai aumentar o risco de lesão por pressão. Paciente, você está me ouvindo? Deu uma travada no seu vídeo. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, voltou. Tá bom. Ele pode evoluir para insuficiência renal. Esse paciente muitas vezes evolui para insuficiência renal e muitas vezes tem que usar a membrana de oxigenação extracorpórea, que é a ECMO, que é como, vou resumir aqui, é como se fosse um pulmão artificial, onde o sangue vai passar por uma máquina, né, uma membrana extracorpórea de oxigenação e vai voltar, travando. Alguém está falando que está travando. Voltou? Sim, é um paciente de altíssimo risco para lesão de pressão. Oi, tá me ouvindo? Sim. Além disso, voltou. Além disso, esse paciente vai precisar usar a dieta enteral. Ele está sedado, ele está entubado, ele está com drogas vasoativas, vai usar a dieta enteral. Com o uso dessa dieta enteral e antibióticos juntos, ele vai mudar o padrão intestinal. Pode mudar, não são todos os casos também, não é um padrão, mas alguns casos eles apresentam uma mudança do padrão das fezes, que é a diarreia. Com isso, eu vou mudar a umidade, eu vou aumentar a umidade, e a umidade é um fator na escala de risco também, para o paciente apresentar lesão por pressão. Então, essa é a foto, né, desse paciente. Se a gente for reunir como é o paciente com Covid, esse é o paciente, assim, clássico grave. Sim. E a escala de Braden, vocês têm utilizado? Ela está sendo preditiva para os riscos nessa população? Ou vocês usam alguma outra escala específica para UTI? Como é que está essa realidade, Elaine? Sim. Então, para avaliar os riscos do paciente, né, com Covid, vamos sustentar isso teoricamente. A gente tem o Guideline Internacional da NPIAP, que é onde é nosso guia máximo de recomendação, né, onde ele já estava me dizendo, né, desde 2016, né, qual o paciente que tem risco para apresentar lesão por pressão. No Guideline está descrito. O paciente diabético, o paciente hipertenso, o paciente com doença pulmonar. Por quê? Porque a oxigenação dele vai estar deficiente, né? A perfusão desse paciente, né? O paciente com perfusão, doença vascular, ele pode apresentar. E muito curioso, né? Lógico, o paciente com creatinina alta, gaso arterial modificada, hemoglobina, o paciente com Covid, ele apresenta hemoglobina baixa, né? Alguns estudos eles vão soltando alguns estudos, algumas particularidades. É um paciente que apresenta hemoglobina baixa, é um paciente que apresenta albumina baixa, tudo isso vai impactando, né? E tem um outro estudo aqui, Sônia, deixa eu virar minha câmera aqui de novo. Olha, esse estudo aqui, ele fala sobre o aumento da creatinina, ele relaciona o aumento da creatinina e o aumento do lactato e o paciente com idade avançada, que é justamente o meu paciente com Covid.
Esse outro aqui também, um pouquinho mais antigo, que fala sobre a escala de avaliação, né, da falência de órgãos, a escala de SOFA. Né? Esse paciente, ele... Oi? Oi, pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Ah, tá. Ó, então, a escala de SOFA, ela avalia a falência de múltiplos órgãos. Como? Né? E uma escala de avaliação de risco de morte do paciente. Ela vai avaliar creatinina elevada, o volume urinário desse paciente, e quanto pior for essa avaliação, aumenta a pontuação dele para ter risco da falência desse órgão. Função hepática através da bilirrubina, coagulação, o padrão respiratório, se ele usa drogas vasoativas e como está a pressão desse paciente. Inclusive, nesse estudo, ó, só voltando aqui, nesse estudo, eles relacionam a predição de risco e a escala de SOFA. Bem interessante. Que é justamente o meu paciente com COVID, né? Então, se a gente for sustentar teoricamente e respondendo a sua pergunta da escala de Braden, né? Eu quis colocar tudo isso antes. Se a gente for pensar que esse paciente tem todos os antecedentes possíveis e imaginários para apresentar lesão por pressão. Ele é diabético, quase todos os nossos pacientes que ficam graves, eles têm comorbidades associadas, né? São alguns pacientes, assim, poucos casos, né, do que eu tenho conversado com colegas, do que também nos relatado. Poucos são os casos de pacientes sem comorbidades ou com idade mais baixa que fiquem tão graves. A maioria dos casos que ficam graves, eles têm essa comorbidade associada, né? De diabetes, hipertensão, de ter esse risco da idade, né? E o quadro dele, a idade, né, avançada, e também os exames dele, que estão todos alterados. Então, estão acompanhando, pessoal? Então, aqui, ó, assim, ó, vou pedir a liberdade, né, para fazer, assim, uma brincadeira didática. Eu brinco que se o paciente com COVID, ele fosse prestar uma prova para ter lesão por pressão, ele gabaritaria essa prova, Sônia. Ele gabarita essa prova. Ele atinge todas as condições para ter lesão por pressão. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele está sedado, e isso vai estar totalmente relacionado à percepção sensorial dele, à mobilidade, à atividade, né? Vai estar em insuficiência respiratória, é instável, e isso nos limita muito, né, a nossa mobilização com esse paciente. Sim, né? Então, você mostra bem isso, né? Todos os itens, né? Você clicou aí como sendo fatores de risco, né? Então, a mesma condição, né? E aí a escala de Braden, às vezes, ela é um pouco criticada. Eu sou defensora da escala de Braden, né? Porque está todo mundo treinado, ela já está na maioria dos nossos prontuários eletrônicos, ela que está na nossa lei, na RDC 136 da Visa, ela é escolhida para fazermos. Muita gente critica que ela não é tão específica para UTI. E aí, eu fiz um estudo de 120 dias na UTI que eu trabalho, todos os pacientes que apresentaram lesão, eles já tinham um Braden elevado. O Braden já estava gritando ali para mim faz tempo, olha, esse paciente está em risco. Sim. Esse paciente está em risco elevado. E uma das dicas, das orientações que a gente dá, olhe a sua relação da escala de Braden diariamente e verifique qual é o seu paciente em risco e redobre as ações com aquele paciente, porque ela vai dizer. E de outra forma, né, vou provar aqui para vocês que a escala de Braden, ela é preditiva de risco para UTI. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira, nós vamos preencher uma escala de Braden juntos aqui, tá bom? Então, ó, se a gente for pensar, essa é uma escala de Braden mais antiguinha aqui, né? Só para vocês entenderem, né? Didaticamente aqui.
eu já falei para vocês como está no meu paciente, né? Ele está totalmente sedado, entubado, com dieta enteral. Então, na percepção sensorial aqui, nós temos 4 pontuações. Eu estou considerando aqui que todo mundo aqui conhece a escala de Braden, tá? Então, se a gente for dar uma pontuação para a percepção sensorial desse paciente, ele está sedado. Então, ele está totalmente limitado. Então, ele vai ganhar 1 nessa pontuação. Na umidade, lembra que ele com dieta enteral, ele pode apresentar diarreia? Então, eu vou deixar essa pontuação entre 2 e 3. Né? Ou ocasionalmente molhada, porque é um paciente que também tem hipertermia. Então, pode, né, ter o fator de sudorese. Ele vai estar com a atividade e a mobilidade na pontuação 1, porque ele está acamado e totalmente imóvel. Então, ele ganha 1 nessa pontuação. E na nutrição, ele vai apresentar um cuidado aí especial. Ele recebe toda a nutrição, mas se ele perde com o padrão das fezes, com a diarreia, a gente não pode considerar isso adequado. Ou se ele recebe a nutrição, mas está apresentando refluxo. Considere isso quando você for pontuar a sua escala de Braden, porque a nutrição dele vai estar provavelmente inadequada, e aí também o nosso papel de estar associando o nosso trabalho com a nutrição, né, o trabalho multi, né, que isso é muito importante na prevenção de lesão, tanto na prevenção quanto no tratamento. Na fricção, de novo, ele vai estar totalmente imóvel, e aí ele vai ter esse problema de, mesmo que eu deixe ele em até 30 graus, ele vai sofrer as forças de cisalhamento, porque ele vai escorregar no leito. Então, vamos somar os pontos aqui. 1 entre 2 e 3 ali na umidade, ele vai ter uma nota de entre 9 a 11, se a gente for considerar. E ele vai estar em risco muito elevado. E aí, eu quero perguntar para vocês agora. Eu perguntei se esse paciente tem droga vasoativa? Não. Eu perguntei se a temperatura dele está elevada? Não. Eu não perguntei se ele está sedado? Ela não é específica e, mesmo assim, ela me disse que esse paciente está com risco elevado. Provando, né? E então, respondendo que mesmo né? Tão específica, ela prediz o risco de um paciente grave. Vamos utilizar Braden. Oi? Vamos utilizar Braden, não precisa mudar. Não, assim, pode utilizar outra escala, não é isso, né? O que eu digo se você já tem a Braden instalada, se você já tem ela no prontuário, não precisa ficar floreando, né? O simples resolve, às vezes o óbvio resolve, né? Ela mostra, porque ela é mais cara, né? Ela mostra. Sim. Elaine, e quais as intervenções que vocês têm realizado para prevenção das lesões por pressão? As medidas protocolares que vocês têm na sua instituição, ela tem sido eficaz para essa população? Conta para a gente como é que está tudo isso aí na sua instituição. É um desafio, né? É um desafio porque é um paciente de altíssimo risco. Para eu vencer essa força, né, tem que redobrar as ações. E se a gente, para implantar medidas, a gente tem que considerar não só o paciente, não só o que é dito, mas assim, o que de recursos humanos eu tenho? Tem muitas colegas que estão trabalhando com baixa, né, de profissionais, e isso vai impactar. Recursos materiais, que eu tenho de colchão, que eu tenho de cama, né? Eu estou no Primo Rico, né? Estando no Primo Rico, eu tenho recursos diferentes. E eu penso, mas, né? Tem muitas colegas que mesmo com poucos recursos, mesmo com não tendo materiais, né? Eu tenho uma história para contar de uma aluna que, né? No Espírito Santo, ela trabalha num hospital público e só implantando treinamento, ela reduziu de 14 para 4 o número de lesões, com treinamento.
Que Sim, talvez o problema dela não fosse recursos humanos, não fosse materiais, mas fosse comprometimento da equipe, né? exatamente. Que vem muito atrás. Eu estou num hospital onde eu estou num time de nós somos em 13 enfermeiras, totalmente apaixonadas por prevenção, né? Eu nem olhei, porque senão eu fico me perdendo, não olhei as carinhas que estão aí, mas nós somos em 5 estomaterapeutas, uma cursando dermatologia, acho que 2 cursando dermato, e nós somos muito engajadas com isso. E nenhuma é exclusiva do grupo. Nenhuma é exclusiva ao grupo. Nós, enfermeiras assistenciais, temos em paralelo esse trabalho, né? Então, dá para fazer. Nossa escala não é de princesa, como muita gente acha que na escala de um hospital particular, nossa escala não é de princesa, não. A gente trabalha muito e é mesmo essa coisa de gostar e de estar à frente, de querer fazer acontecer. E sem contar que lesão por pressão, gente, é um evento adverso. Não é para acontecer, né? Nesse caso, né, é muito difícil que a gente, né, pensa, mas ela é um indicador de qualidade. Olha a importância que a gente tem, né, na indicação de qualidade de um hospital. Ela é um indicador de qualidade. Se você tem muita lesão por pressão no seu hospital, reveja isso, implante. Então, eu vou falar aqui 6 etapas, de 6 a 8 etapas que a gente pode fazer. Se vocês implementarem pelo menos 3, né, nesse mês, eu vou ficar feliz já. Porque as intervenções são, né? Primeiro, a gente vai ter que implantar protocolos muito bem descritos. Os nossos já estão, assim, nós temos a sorte de ter isso muito embasado, né, já. Mas a SAI eu vou ter que ter isso, né, implantado, já protocolado, né? E na SAI você vai ter que descrever que esse risco da integridade da pele está prejudicada, esse é o diagnóstico que a gente vai fazer. E qual implementação que eu vou ter, qual prescrição que eu vou fazer que tem que estar descrita, que isso vai te respaldar, juridicamente principalmente. Se o enfermeiro reconheceu um risco através da escala de Braden, fez o diagnóstico e implementou ações, o seu trabalho está feito de ter prescrito, e se o técnico leu e não fez, né, e se a gente não fiscalizou também, né, isso é nossa culpa, isso é nosso trabalho, é negligenciar um cuidado, né, porque o guideline internacional é uma recomendação, mas a RDC da Anvisa é uma lei, né, e ela está descrita lá as 3 etapas, as 6 etapas para fazermos. E quais são as etapas, né? Então, ficar didático aqui de novo, vou mostrar aqui para vocês quais são as 6 etapas, tá? Então, eu tenho que avaliar esse risco, é obrigatório que eu faça isso cada 24 horas, você tem que ter uma escala de avaliação de risco. Não é a realidade de todo mundo, gente, isso daqui é o melhor dos mundos, mas se você implementar pelo menos algumas, aos poucos, isso vai virando um hábito. Eu posso falar porque eu estou no campo de batalha, né? Então, avaliação do risco, na admissão e registrar isso, registrar. O paciente pisou no hospital, né? Faça esse reconhecimento da pele, esse exame, para verificar se aquela lesão é sua. Se a lesão ele já veio de casa, por exemplo, para que ela não venha recair sobre o seu cálculo de incidência, né? Então, esse é o primeiro passo. Etapas 3 e 4, essa inspeção diária da pele, né, através do exame físico, otimizar a nutrição do paciente, trazer para o grupo, né, sempre uma nutricionista. Nas etapas 5 e 6, a gente vai ter esse gerenciamento da umidade, e daí, no caso de diarreia, a gente tem alguns dispositivos de incontinência fecal que nos ajudam. Eles vão sair mais baratos, eu posso garantir, do que toda a realização de curativo e de utilização de antibióticos de forma indiscriminada, né? Uso de leitos. E isso é lei, né? Deixa eu pôr uma outra foto aqui. Bom, elevar os calcânios, né? Aqui os dispositivos de incontinência fecal, utilização de superfícies de suporte também, né? Colchões de ar, colchões piramidais, o bom e velho travesseiro, né? Que ele resolve também.
Uma coisa que eu não falei, eu preciso descrever, que esse paciente, muitas vezes, deixa eu voltar aqui a câmera. Esse paciente, ele não tolera decúbitos. E a mudança de decúbito é soberana, ela é evidenciada no guideline, e ele não tolera, é o que a gente vai estar limitado a fazer. Então, eu preciso, muitas vezes, realizar decúbitos de forma mais branda, né, com angulações menores, para observar se esse paciente vai tolerar essa mudança. Né? No paciente em UTI é isso que a gente faz. A gente tem que observar... Elaine, não deixar, por causa da instabilidade dele, não deixar de fazer a mudança. Exatamente. A gente não pode se intimidar por essa gravidade, porque em alguns casos não é possível mesmo, né? Em alguns casos eu levanto o braço e a saturação dele cai para 70%, ou a pressão fica muito estável. O que você vai ter que avaliar é se essa recuperação, né? Ele cai para 70%, mas ele recupera rápido, né? Agora, se ele demora a recuperar, o prejuízo hemodinâmico está sendo maior, não mude. Aí a gente tem as terapias multicamadas, né, as clássicas de hidrocoloide, que não vão redistribuir pressão, mas vão ajudar no cisalhamento. Mas a gente não pode se intimidar com o paciente grave, porque muita gente usa como desculpa, né? Ah, tá grave, não vou mudar, né? Tente, realize, principalmente região occipital, é uma área que a gente pouco olha, tem o cabelo, né, difícil avaliar, enfim. Faça pequenas mudanças, verifique se ele vai ter dessaturação ou prejuízo hemodinâmico, queda da pressão, e aí, então, você vai avaliando e mudando aos poucos. O que acontece com esse paciente? Num período de 4 a 5 dias, ele vai melhorando essa fase. E aí eu consigo fazer mudanças maiores. E isso é muito importante, eu estava esquecendo de falar, isso é muito importante, né? Sim, o acompanhamento. Uma coisa o acompanhamento. Uma coisa também que não tem no guideline, mas é que acontece muito, Sônia, elevação de bolsa escrotal. Gente, pelo amor de Deus, preciso deixar esse recado. Bolsa escrotal, pode passar visita no seu paciente. Vai estar no meio das pernas dele, é uma pele fina, é uma pele sujeita à umidade, né? Se ela vai estar próxima ali da umidade. Eleve bolsa escrotal e mantenha calcâneos livres de pressão, que são os dois que vão sofrer, né, também aí. Os dispositivos, a Aline já falou muito bem, mas eu não posso deixar falar numa aula de UTI sobre lesão por dispositivo, principalmente cadarço de tubo, e principalmente as lesões que a gente não vê, que são as do balão endotraqueal, né, e do balão da traqueostomia. Medidor de Cuff é uma ferramenta barata. Eu garanto que a traqueomalácia, a lesão da... Oh, meu Deus, é o meu alarme aqui. A lesão que é causada, né, pode formar uma fístula traqueoesofágica, ela vai ser muito maior do que o valor da ferramenta, que é de medir esse balão do paciente. Aqui só dando os créditos para minha amiga Flávia Maso, que desenha essas lesões por dispositivos, tá? Em meia elástica eu posso ter. Muito bonito, né? Ela é enfermeira. Muito bonito. Eu posso ter lesão no meato uretral por conta de fixação, lesão, né, no catéter nasal. Sim. Elaine, e uma coisa que eu vi aí no seu diapositivo, você mostrou uma lesão por pressão no diapositivo anterior, e a minha pergunta para você é o seguinte: as características das lesões por pressão nesses pacientes graves, elas vêm por estágios ou ela tem alguma característica especial nos pacientes com COVID? Então, eu avaliei, assim, a gente teve poucas lesões, mais do que a gente esperava, né? A gente teve um aumento, sim, né, com tudo isso. E, curiosamente, né,
tive 2 lesões que eu verifiquei que elas eram tissulares profundas. Elas são arroxeadas. Entendi. Eu perguntei para algumas colegas, elas também observaram isso. Ainda é pouco tempo para a gente poder dizer isso, porque nós temos 20 dias aí, né? Acho que é até uma sugestão de pesquisa. Até Tudo observem, quem gosta. né? Tudo está sendo um enorme aprendizado, né? Para todo mundo. Muito aprendizado. E até assim, quem gosta de pesquisa, quem gosta de contar seus números, comecem a observar isso. Se as lesões que aparecem para vocês, elas são tissulares profundas. E eu tenho que acompanhar também, Sônia, será que esse paciente está em fase final de vida? Será que ela é uma úlcera terminal de Kennedy? Sim, sim. Aí ela vai virar, a lesão vai ser um indicador de morte para mim, né? Então eu tenho que observar mais. Naquele estudo de 120 dias, muito curioso, 7 dos meus pacientes apresentaram lesão em 4 meses. 5 foram a óbito. Entendi. Então, ele já estava me dizendo. Isso foi muito bom para nós, porque assim, o nosso paciente só apresenta lesão quando ele já está numa falência de pele mesmo, né? Skin failure. Quando ele já está. Então, isso foi bom para verificar o quanto nós somos bons, assim, no que fazemos, né? Mesmo com todas as nossas dificuldades. Nós temos dificuldades também, né? Eu tenho uma dificuldade enorme com notificação, por exemplo. Eu não consigo fazer o meu grupo entender que uma lesão por estágio 1, ela já tem que ser notificada. Muitas vezes isso passa desapercebido, né? E você vai entendendo no seu dia a dia qual é a sua dificuldade. Então, assim, até com sugestão de pesquisa, né, seria isso. E eu não falei da prona, tem que falar da posição de prona, né, que é uma... As questões aqui Oi? que eles viram. Foram 2 questões que apareceram aqui, que a prona, que eles estão falando, da pronação e prevenção da prona, e sobre dimensionamento de equipe. Nós já estamos com o nosso horário avançado, então se você puder responder essas, aqui novamente, pedindo para falar de prevenção em prona e dimensionamento de equipe, como é que isso está sendo visto? Tá. Vou escolher a de prona, porque dimensionamento de equipe assim, vai além do que, né, eu possa, talvez, ajudar, é complicado, polêmico, mas eu vou falar de prona, tá? Vamos... prona a gente vai ter uma situação totalmente nova, pontos de pressão totalmente novos, que vai ser mento, um paciente entubado, lembra, então ele vai ter risco de lesão por dispositivo cavidade oral, né? O rosto dele vai estar sofrendo pressão no leito. Região de ombros, tórax pode apresentar, crista ilíaca, joelhos e região dorsal dos pés. Aí a minha atenção vai ter que ser redobrada com esses pontos. Geralmente o paciente em prona, ele está de 16 a 18 horas nessa posição, depois a gente reverte, só que ele tem os dispositivos, né? Ele pode estar em diálise e em prona, que é o que está acontecendo com a gente. Ou ele pode estar em ECMO, que são 2 catéteres calibrosos, Sônia, na região femoral, né? E isso também é um desafio grande. É a proteção mesmo desses locais, gente. Com terapia multicamadas, né, que elas têm espumas, com hidrocoloides, ou descompressões breves desse local. Dimensionamento é totalmente complicado, né, nesse momento, né, porque a gente tem perdas aí, né, por atestados, contratações não é uma coisa fácil assim, né, principalmente serviço público. Eu não tenho essa experiência, é difícil dizer. Difícil, porque se eu tenho um técnico, imagina, que eu tenho um técnico para cuidar de 5, como ele vai conseguir fazer tudo isso, né? Eu não sei, a minha realidade é um técnico para 2 pacientes,
como o restante do hospital está preparado para as cirurgias diminuíram, enfim, né? Os profissionais de outros setores têm vindo nos ajudar. É complicado. Complicado. Dimensionar é triste. Já antes da gente ter essa pandemia, já sempre foi um problema, né? Eu que sempre fui de hospital público, sempre foi um enorme desafio. E agora, então, com essa população, com essa gravidade, realmente é muito complicado. O que eu costumo, assim, o que eu costumo dizer não cabe agora no momento, porque às vezes eu penso assim, num líder, se ele está à frente ali, ele pode contratar programas de estágio, né, associar com escolas, em vez de trazer um estagiário para aqueles horários, para talvez aumentar, porque os estagiários, eles precisam também, né, ter esse momento de aprendizado. Só que nesse momento não cabe, né? Não cabe. As escolas não estão funcionando. Acaba sendo risco. O risco, eu exponho mais gente, né? Isso não cabe nesse momento. Não mesmo. Bom, Elaine, eu gostaria de falar para você, foi excelente. Eu acho que a gente podia ficar aqui um tempão, né? Sempre muito agradável. Mas eu gostaria que você tenha algum recado especial para as pessoas que estão nos acompanhando antes da gente finalizar. Você gostaria de algum recadinho especial aí? Sim. Eu aprendi uma frase na semana passada que me impactou muito, que foi sobre o medo e a esperança, né? A gente está num período de muito medos, incertezas, e esse rapaz falou assim, o medo, ele está associado muito ao mal, né? Se eu tenho medo de algo ruim. E a esperança e a fé, ela espera o bem. Né? O medo, ele espera o mal, e a esperança e a fé, ela espera o bem. Eu prefiro mudar o óculos e esperar o bem, colocar no que isso tem trazido de bom, porque isso não trouxe só coisas ruins, não, gente. Não fosse essa pandemia, talvez a gente não estivesse aqui. Talvez a gente não estivesse na sala. 154 pessoas, é sensacional. Todo mundo ficou aqui comigo. Muito obrigada. Ninguém saiu, não diminuiu o número de pessoas aqui. Talvez nós não estivéssemos aqui, talvez eu não estivesse falando. Acho que eu nunca falei para um número tão grande de pessoas assim. E isso tem evidenciado muito o trabalho da enfermagem, a gente tem recebido muito carinho de muitos lugares, postos que dão desconto para enfermagem, hotéis, aquelas empresas de carro. Talvez nós não estivéssemos em evidência, não fosse a pandemia, né? Eu acho que ela trouxe, é horrível, né? A gente tem coisas muito ruins, mas a gente tem tido coisas muito boas, principalmente para a enfermagem. A enfermagem entrou em uma evidência, a gente está com a faca e o queijo na mão para mostrar nosso valor, para mostrar, façam pesquisas, procurem assim, descobrir coisas nesse momento, tragam para o Congresso, né? Que coisa esse alarme aqui também. Tragam relatos para o Congresso. Para o Congresso não precisa ser pesquisas muito elaboradas, não. Quantas vezes, né, nosso grupo levou relatos de como a gente implantou o nosso protocolo no TASI. Era uma coisa tão boba, tão simples, mas que para nós fez diferença e talvez fizesse para alguém. Eu acho que é isso, trazer esse momento para a gente avaliar, tentar e mostrar também nossas necessidades, né? Enfim, nos unir, né? E eu queria só fazer uma pergunta. Eu tenho que tomar cuidado para não me emocionar quando eu vou fazer essa pergunta. E eu já começo, não adianta. Você já se sentiu um herói? Eu nunca me senti tão orgulhosa de ser enfermeira como nesse momento, né? Um momento tão difícil e eu nunca tinha me sentido heroína, né? E é isso. Nós estamos num momento, a dificuldade, eu acho que ela despertou a compaixão e a solidariedade, né? Então, eu nunca vi no meio de tanto pânico, tanta compaixão e solidariedade, né? De coisas simples,
do tipo um jovem indo ao supermercado para comprar alimento para idosas do seu prédio, né? É, Então, é muito eu bonito. É, acredito do coração que tudo isso vai passar, né? E que nós vamos sair pessoas muito melhores, né? A hora que tudo terminar, muito. nós vamos estar muito melhores. É, Então, eu sim, agradeço a todos que estão aí, que nos acompanharam. É muito bom saber que a distância não nos separa de verdade. Hoje a gente tem tecnologias que facilitam muito esses encontros, né? sim. E a gente só tem a agradecer. Agradeço a você, né, pela sua Eu, disponibilidade, que você permaneça com Deus nas suas atividades, você e todos que trabalham com você e todos que trabalham nos hospitais do nosso Brasil, que estão à frente dessa pandemia, né? A gente tem só que agradecer, tem só que se orgulhar de ter sim, tanta gente à frente. Hoje eu não estou mais no hospital, eu já estou aposentada, né? Mas todos os dias eu penso e oro por todos aqueles que trabalhamos juntos, né? E por todos os nossos colegas. E que, se Deus quiser, a gente vai juntos, com força, a faz gente vai conseguir sair dessa em breve, se Deus quiser. Bom, breve. eu convido a todos, né, para a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira que vem, né, na quinta-feira agora, também às 19h30. E nessa live nós vamos ter a Michele Brandão, a nossa colega Michele, que vai estar falando sobre teleconsulta de enfermagem voltada à estomaterapia. Então, já Muito adianto, importante. é um assunto novo e bem pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Dando aula online, Sim. aprendendo novas tecnologias, todos esses desafios, e tudo está sendo um enorme aprendizado, né? Então, mais uma vez, obrigado, mais uma vez, boa noite, um abraço super apertado para todos que estão aí. Beijo a todos, fiquem com Deus, É protejam-se, mesmo. protejam todos. Tchau. Protejam. Tchau, tchau.